Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, aqui na 93 FM, transmitindo agora, minha gente, ao vivo pelo Facebook da 93. Tem live do programa todo hoje. Hoje é a live do programa inteiro. Você é muito bem-vindo aqui no Facebook da 93 FM. Vai chegando, vai compartilhando, chama seus amigos, conversa com outro, compartilha na linha do tempo lá, para que outras pessoas possam também nos acompanhar também aqui pelo nosso Facebook da 93 FM, agora ao vivo de qualquer lugar do planeta. Como é maravilhosa essa tecnologia. Você pode assistir aqui, vai conhecer os nossos queridos debatedores. Vamos apresentar logo aqui os nossos queridos debatedores de hoje. Olha aqui na nossa frente aqui, ó, o pastor Ailton Desidério, essa figura querida. Mais ali ao centro, a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Helena Raquel. Viveu uma transformação física e ela tá, né? Todo mundo tá falando, olha, pastora, não sei o quê. Pô, ela vai contar pra gente o que ela fez, o que aconteceu. O nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, essa maravilha de figura querida. Essa turma toda aqui, esses debatedores ilustres e abençoados já estão com a gente aqui na 93 FM. Vem chegando, tá chegando um monte de gente acompanhando a gente aqui pelo Facebook e você é muito bem-vindo para acompanhar a nossa transmissão, a nossa live do programa. Hoje é a live inteira. Você vai assistir o Debate 93 absolutamente inteiro, com a graça de Deus, aqui na 93 FM. Fale com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, aos nossos debatedores, um bom dia especial para você que está acompanhando a gente ao vivo hoje. Como bem disse JR, o programa inteiro pela live do Facebook. Lembrando que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. No WhatsApp você dá opinião no programa de hoje, pode dar na live também. Mas além de dar opinião no WhatsApp, você manda pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, aqueles que fazem aniversário hoje e amanhã, porque na sexta-feira aqui no Debate a gente comemora a vida dos pastores que fazem aniversário na sexta e no sábado, né, JR? É isso aí, Marcela, a audiência subindo, tá subindo, o Facebook da 93 FM. Você me falou mais cedo hoje que a pastora Helena passou por essa transformação, que o povo tá comentando, que nas amigas fez um sucesso incrível, é isso mesmo, Marcela? Uma história fantástica, ela vai contar pra você. Inspiradora. Mas é uma transformação, né? Não, e JR, assim, é de inspirar. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando a gente será inspirado. Porque como ela bem contou pra gente nas amigas, formação também do Espírito Santo. Gente, ó, ela vai contar. É uma história bonita. É uma história bonita. Tem números. O povo gosta de números. Números? Tem. Tem números? O povo gosta de números. O povo gosta de saber quanto é que tava, quanto é que tá, quanto tempo levou pra chegar no quanto é que tá. Não é? Isso é muito legal. Não. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a pastora Helena Raquel aqui no nosso estúdio da 93 FM participa conosco do debate, mas daqui a pouquinho vai contar e vai naturalmente inspirar muita gente para essa prática muito especial. Transformações podem acontecer no nosso organismo também, no nosso físico também. Isso pode ser parte desse processo maravilhoso do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Veja, por exemplo, meu querido e amigo pastor Ailton Desidério. A transformação no caso dele, a transformação no caso dele. Ei, Generoso, o que você acha, Generoso? Não, a transformação é a seguinte, eu estou vindo de uma chikungunya e eu que já sou magro emagreci um pouco mais. Ah, então foi mas, isso. No demais, bonito como sempre, convicto, humilde, sincero.
Muito bom, muito bom. Participe aqui comigo do nosso debate 93 de hoje. Você é bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos no Debate 93. Vamos começar nosso primeiro tema de hoje, minha gente. A passagem de Lucas 23:32 até o versículo 43 narra a história de Jesus e dos dois ladrões que estavam na cruz. Momentos antes de morrer, um desses se arrepende e a Bíblia afirma que encontrou perdão para os seus pecados. Motivados por essa passagem, alguns dos meus amigos que estão desviados dizem que só o que precisam fazer para alcançar a salvação é pedir perdão antes de morrer. Eles dizem que podem viver tudo que a vida tem para oferecer e no final, Jesus os receberá. Deus aceita esse tipo de postura, pastor Desidério? É justo uma pessoa fazer tudo errado a vida inteira e quando estiver morrendo pedir perdão e ser salvo, querido pastor Generoso? E mais, onde fica a justiça de Deus com aqueles que se dedicam à obra e propagação do evangelho, pastor Helena Raquel? Somos todos julgados da mesma forma por Deus? Que pensam os nossos queridos e amados ouvintes comigo aqui no WhatsApp 968038319, no Facebook da 93 FM, me dê aqui a sua opinião. Vamos começar ouvindo aqui o pastor Desidério. Bom dia, meu irmão, bem-vindo. Bom dia, JR, ouvintes, amigos que nos acompanham. Prazer poder estar aqui, agradecer por você ter estado conosco ali na Igreja do Lins na quarta-feira passada. Bom, dizem que Deus é brasileiro. E dizem que brasileiro tem a tendência de querer dar volta, de querer encontrar um jeitinho. Deus não é brasileiro, Deus é de todos, Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Como que Deus, que conhece todas as coisas, poderia lidar com um pensamento de jeitinho como este? Sem dúvida alguma que não. O caso do ladrão da cruz foi um caso, não é como outros casos. Agora, este pensamento planejado, vou aproveitar, vou fazer, que no final eu vou me decidir, é totalmente estranho, esquizofrênico e até porque ninguém sabe como será, não é? Não vai dar nem tempo, de repente, de você poder fazer isso, quem sabe, não sei. É agora, a salvação é para agora, é para hoje, não é para depois. Pastora Helena Raquel, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos queridos pastores, debatedores, bom dia aos ouvintes e agora bom dia aos internautas. Deus seja louvado por esse momento tão especial. Quando o pastor Desidério falou sobre brasileiro, eu pensei que ele ia dizer sobre deixar tudo para a última hora, né? Que também é um traço do brasileiro, agora próximo aí da declaração do imposto de renda, a gente vai ver novamente essa cena se repetindo, como na prova do Enem, e por aí vai, né? E é a mentalidade inicial que essa pessoa esboça aqui. Antes de mais nada, eu acredito se tratar de uma piada, não é? Uma pessoa de fé não faz uma declaração dessa. Isso me parece muito mais um escárnio, uma brincadeira, não é? Uma maneira leve de levar um assunto muito sério e muito grave. Eu me lembro, inclusive, do meu avô, que era uma pessoa bastante de um humor muito apurado. E antes dele alcançar a plenitude da fé e da sua conversão nos dias finais da sua vida, ele brincava comigo dizendo assim, não tem problema não, quando Jesus voltar eu subo agarrado ao seu pé. Então esse tipo de fala normalmente esboça a incredulidade. Alguém que não está acreditando na veracidade daquilo que vai acontecer. Inicialmente a minha pergunta é o seguinte, e quem pode afirmar que haverá tempo? Quantos tipos de morte que não há essa prévia, não há essa agonia, não há essa possibilidade? Então, salvação é para hoje. Para o ladrão que se converteu ao lado de Jesus na cruz, o que aconteceu ali não foi uma vida planejada para aquele momento, mas um encontro maravilhosamente abrupto e gracioso com Jesus. Ele não pensou, vou deixar para a última hora. Ele encontrou-se com Jesus na última hora e isso é muito diferente. Pastor Generoso, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, pastor. Bom dia, querido JR, bom dia também aos queridos debatedores e bom dia ao povo de Deus ligado na 93. JR, em princípio, eu queria dizer que esse texto está escrito em 1 de Heresias, capítulo 6, versículo 66. 666, é isso mesmo? Exatamente.
realmente parece uma brincadeira a gente tratar um assunto tão sério como esse. Quer dizer, motivado por essa passagem, alguns dos meus amigos estão desviados. Então, ele está dando mais importância à palavra de um desviado ou de alguns desviados do que à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele disse: para mim o viver é Cristo. Aleluia. Olha que coisa linda. Viver em Cristo é fundamental. Agora, a pessoa precisa crer. Quando o ladrão da cruz reconheceu Jesus, é interessante que ele... a gente não pode... Alguns autores chegam a dizer que ele já era uma pessoa nova convertida, porque ele reconhece Jesus como Senhor. E a palavra grega ali, a palavra Kyrios ou Curios, quer dizer o seguinte: olha, o Senhor é Deus, porque ele fala da deidade. O Senhor é rei, porque Jesus, ele fala assim: vou encontrar contigo, né? Ele reconhece a soberania, reconhece a realeza e reconhece o governo de Deus. Ele fala assim: olha, quando entrares no teu reino. Mas ele coloca Jesus como Deus, porque para ser um senhor à luz do grego, ele tinha que ser Deus, por conta dos atributos que lhe são impostos pelo texto grego. Então ele reconhece isso. E ele reconhece naquele momento por uma ação do Espírito Santo, porque ele se arrepende de fato. Sem fé e sem arrependimento não há salvação. E ele de fato se arrepende porque ele reconhece: olha, nós merecemos isto. Mas esse que está aí, não. Esse aí é Senhor, ele é Deus, ele tem deidade, ele tem soberania e ele tem exaltação. Esses três elementos, deidade, soberania e exaltação, estão implícitos na palavra que ele chama Jesus. Ele fala assim: Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra-te de nós. Então ele reconhece, ele se arrepende, e naquele momento que ele se arrepende, foi uma ação do Espírito Santo, até porque nós mesmos não conseguimos fazer isso. E houve um tempo para ele, mas nem todos têm o mesmo tempo. Note, por exemplo, que a Ananias e Safira, a Safira teve quase 3 horas para se arrepender do seu erro. Bem como o texto de Apocalipse 2:21 diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Nesse caso aqui, pode ser que os jovens, nenhum deles tenha tempo algum, e aí vem a morte e vai levá-los à perdição eterna. Quem está acostumado com evangelismo urbano, de rua, já está acostumado com esse tipo de fala. Sim. A pessoa às vezes fala mesmo: não, quando eu for mais velhinho e tal. A pessoa conta com isso e me parece claro que esta pessoa que diz isso, que pensa isso, ela está completamente longe de Deus e não entendeu ainda que a salvação, que é fundamental, ela não é o todo. Você tem a vida com abundância que Jesus Cristo fala. Eu não sei se vocês já tiveram a tristeza de, na rua de vocês morando num prédio ou numa casa, na rua de vocês passar bloco de carnaval. Quem já teve essa tristeza, vê de cima assim o barulho, aí vai lá na janela para dar uma olhada e vê as pessoas lá. É possível que alguém esteja no bloco, olhe para o apartamento ou para casa e diga assim: puxa vida, como eu queria ter paz, como eu queria estar num lugar tranquilo, como eu não queria estar aqui, eu não aguento mais isso aqui, eu estou aqui porque me falta alegria, eu vim em busca de alegria. Mas o problema é quando tem alguém dentro de casa que também está olhando para lá, você, rapaz, alegria aquilo ali, eu aqui preso. Esse olhar de quem está dentro que olha para fora e de quem está fora que olha para dentro é aquele desencontro de lugares. Quer dizer, o Senhor nos chamou para viver uma vida em abundância. Essa vida é dentro de casa. Um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de vida, felicidade real, profunda. Mas tem gente que olha para fora, tá achando que lá do lado de fora é que tem. Enquanto tem gente do lado de fora que olha para casa para poder dizer: eu queria estar ali, mas não agora. E pode não ter tempo. JR, tem assim algumas considerações que eu quero fazer. Primeiramente, que eu penso que não é tanto brincadeira, o ouvinte está colocando, pode até ser, porque tem um fato histórico. Constantino, dizem que Constantino, aquele que propiciou, que trouxe, né, que institucionalizou o cristianismo lá por volta do ano 400, ele só vai confirmar a decisão dele no final. Se ele se decidiu ou não, aí é outra história. Mas o que se fala é que Constantino vai protelar até o final da vida dele, entendendo inclusive que o batismo era essa ação de poder dar salvação.
Então existe isso. Por outro lado, é isso que você aí também realmente colocou. O aspecto de que uma pessoa que fala, eu vou deixar para amanhã a minha decisão, porque eu quero aproveitar a vida, ela não entendeu, claro, não teve o discernimento de entender o que é aproveitar a vida, porque aceitar o Senhor Jesus como Salvador não é abnegação da vida, é apropriação da vida, é a abnegação daquilo que se fala do que se pensa, do bloco de carnaval, daquela alegria, que é a alegria do Pierrot, né? Que tem um semblante de sorriso por detrás de uma pessoa que está chorando. Se você tomar uma decisão, você observará e verá o que é esta verdadeira alegria. Então, este pensamento ele é assim uma questão de uma composição um tanto quanto equivocada, mas que passa. Por outro lado, e aí a questão do ladrão da cruz tem que considerar que a pessoa pode ter feito um montão de besteira a vida toda. E chegar no final, ela fala, eu creio, ela recebe. Porque salvação é graça de Deus. Ouvinte dizendo, JR, eu antes de aceitar a Jesus, eu também pensava assim, que era para ficar para a idade mais madura, com mais tempo. Depois que quase morri, vi que não era assim. Então, a experiência que a ouvinte teve produziu esse tipo de olhar diferente para essa realidade. Mas qualquer pessoa que olhe para o lado e veja como existem pessoas muito jovens que estão enfrentando os limites da sua vida e até assim, na beira ou à beira da morte mesmo, pode dizer assim, a gente não pode contar com isso. Isso não é a realidade, mas eu volto a dizer, quem está deixando para frente está perdendo tempo. São muitos os idosos que abraçam a fé e dizem, eu só não me perdoo por uma coisa, ter perdido tanto tempo. Não é não, pastora? O escritor da Epístola aos Hebreus, ele fala sobre as coisas que acompanham a salvação. E eu vinha no carro, conversando com meu esposo, parece que o pastor Paulo Afonso Generoso estava conosco, justamente sobre a vida em Cristo. Eu não sou salva apenas para fugir da ira futura de Deus. A minha condição de salva me faz viver uma vida abundante hoje. Eu não espero por Cristo só nessa terra, senão me torna a mais miserável de todas. Mas eu já estou vivendo esta plenitude, esta vida em graça, esta vida em favor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho a quem recorrer nos meus momentos de angústia. A minha vida familiar, ela é pautada pelos princípios divinos e isso me faz viver uma vida melhor em relação às outras pessoas. Então, como eu disse no escritor aos Hebreus, ele fala que existem coisas que acompanham a salvação. E eu quero viver essas coisas que acompanham a salvação. Agora, a experiência que essa ouvinte teve, dizer, eu também um dia pensei assim, e num momento de dificuldade que eu atravessei, eu pude rever isso, eu me lembro quando Salomão disse que é bom estar na casa do luto. É uma das funcionalidades, porque em momentos extremos, quando, por exemplo, você vê o sepultamento de um adolescente, de um pai de família, de um jovem, e você reflete, há todo esse tempo mesmo? Eu terei todo esse tempo mesmo? Eu tive a desagradável experiência de passar agora pela linha vermelha, perceber um movimento estranho, meu esposo dizer, alguém morreu. Daqui a pouco ouvimos pela rádio que um policial perdeu a vida nessa manhã, para nossa tristeza, para nossa angústia. Ele não deve ter, aliás, ele não programou isso para essa manhã. E queira o Senhor que ele tenha tido um encontro com Cristo. Então, essa reflexão que essa ouvinte chega é a reflexão que nós todos precisamos chegar. A brevidade da vida é como um sopro. Essa palavra fica absolutamente clara para nós todos, a importância de você ter um encontro com Jesus Cristo, de experimentar a doce, maravilhosa presença de Cristo na sua vida, crescer espiritualmente, lendo a palavra, desfrutando da companhia do Espírito Santo de Deus na sua existência, que é algo extraordinário e não pode ser colocado de lado como se fosse uma coisa para mais adiante. E é tão bom a gente agradecer a Deus. Eu, quando vejo crianças na igreja, eu digo assim, olha que bênção, essas aqui são as mais abençoadas da igreja, porque desde a tenridade elas estão aqui convivendo, cantando, glorificando, buscando ao Senhor, sendo alimentadas espiritualmente. Como é extraordinário ver uma pessoa na idade mais avançada, que quebrantada, abraça a fé, abraça a Jesus Cristo e ainda que diga, puxa vida, eu queria ter conhecido Jesus há mais tempo, mas este agora está preparado para viver a eternidade. Quanto tempo a gente tem? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo você tem? Eu também não sei quanto tempo você tem, mas eu quero dizer que hoje
é tempo. Hoje é o tempo daquele encontro precioso que só Jesus Cristo pode produzir na nossa vida. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos orar por você que hoje sentiu que a palavra foi para sua vida. Sabe quando arde? Ou quando a gente diz assim, não, eu não quero ver isso aqui, não quero ver isso aqui, mas não deixa de ouvir. Você resiste até, mas a palavra de Deus continua firme na sua vida. Este programa é um programa que Deus tem usado e nós vamos orar por você que sente esse calor do Espírito Santo dentro de você, mas ainda não tomou uma atitude de romper isso e de render-se a Cristo e de experimentar a doce e poderosa presença de Deus na sua vida. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Marcela Bastos. Pois não, vamos lá? Recolhendo o dinheirinho dos seus alunos para os ovinhos de comemoração da Páscoa, a professora Tassiana recebeu um bilhetezinho de uma das suas alunas. A menininha tem 9 anos e a professora conta que ficou emocionada. A pequenininha escreveu assim: tia, R$3 são meus e os outros 3 são para alguma criança que não tiver dinheiro para pagar. A menina pediu à mãe dela o dinheiro, né, esses R$3 a mais, para poder ajudar algum amiguinho que não pudesse pagar pelo chocolate. Só que ela disse para a mãe que ela não queria falar alto com a professora para que ninguém soubesse da ajuda dela, que ela queria que a ajuda dela fosse em segredo. Então, foi aí que a mãe teve a ideia de que ela fizesse o bilhete para a professora. E aí a gente pergunta, por que diferente do que fez a garotinha mineira, há muitas pessoas que gostam de contar a ajuda e os feitos de suas mãos. E aí a gente lembra de Mateus 6,3. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E a gente continua. Como não perder o coração de criança? E aqui a gente lembra de Mateus 18,3. E disse Jesus, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pastor Paulo, que pensa o querido irmão sobre esse assunto, pastor? JR, quando alguém faz algum bem, a Bíblia orienta, né, para que não faça publicidade disso. Infelizmente hoje, até com as redes sociais, facilita muito. As pessoas fazem um bem, posta até nas redes sociais. A verdade, a pessoa está se promovendo. Há uma vaidade no ser humano de querer aparecer. E de que ele quer aparecer como bonzinho, como ele fez alguma coisa boa e tal. Essa promoção pessoal, ela vai de encontro, ela fere ao princípio que Jesus nos ensinou. Então você vê a criança com coração puro, ela nem se preocupa que ninguém saiba quem ela está ajudando. Então ela não importa quem está ajudando. Isso é fundamental para as relações sociais. Todas as igrejas que têm um trabalho social deveriam mantê-lo realmente em sigilo. E não ficar postando que fez isso, fez aquilo, porque alguém ali vai aparecer e vai se estar bem, vai achar que está se dando bem. Quer dizer, essa promoção pode até acontecer, mas à luz do que o Senhor nos ensinou pela sua palavra, nós não devemos mostrar nada para ninguém. Fazer o que uma mão está fazendo, a outra não deve nem saber. Então, parabenizo essa menina e trago a reflexão para nós de que é esse o procedimento que nós temos que fazer. Até mesmo a nível de instituição, nós não temos que promover, porque quantas obras são feitas sem que ninguém saiba. E é isso que há um crescimento dentro de nós quando nós pensamos assim. Eu entendo o posicionamento do pastor, né, Paulo Afonso Generoso. Estamos aqui para debater, também aprender e crescer, mas algumas vezes institucionalmente nós nos sentimos na obrigação de, dentro da comunidade local, mencionar aquilo que é realizado a fim de prestar contas e de motivar o envolvimento congregacional. Essa questão que o pastor abordou das redes sociais, o como se tornou desagradável, se socorre alguém, posta, dá um alimento, posta, eu concordo plenamente com isso. Eu creio que individualmente todos os nossos atos devem tender para a discrição. Mas algumas vezes, institucionalmente, nós precisamos
trazer uma prestação de contas e motivar pessoas a olharem para aquela direção. Quando divulgamos, por exemplo, uma assistência a um missionário, isso algumas vezes facilita com que outras pessoas também olhem para aquela direção. Hoje, por exemplo, por questões do ministério, afinidade, eu tenho uma média de 500 mil seguidores em um perfil, em uma rede social. E algumas vezes um missionário ou uma instituição precisa se utilizar dessa média publicidade que eu possuo para que ele também seja visto. Agora, é claro, Deus vai sondar o meu coração. Ele vai saber se quando eu digo a minha igreja está abençoando, se eu quero dizer a minha igreja ou se eu quero dizer vamos juntos. E eu sei que essa vaidade que o pastor acaba de mencionar, ela existe, ela é real e algumas vezes nós mesmos, enquanto fazemos, precisamos resistir à tentação porque ela vem tentar nos assolar sim. Ainda tem um negócio que a pessoa doou um pacote de arroz, mas ela faz uma foto que o negócio fica bom, rapaz. Parece que tem, entendeu? Tô dizendo assim, dá aquela multiplicada nas coisas. Fala que fez, ainda multiplica e tal, e sem um propósito. Eventualmente propósito que é esse propósito ministerial, ou mesmo uma prestação de contas, conforme a pastora disse. Mas existem pessoas que fazem isso para se promover. Aí já é uma outra história, né, Desidério? É uma outra história. E essa ação da criança, ela me faz lembrar as palavras de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. Isso é maravilhoso. A ação da mãe também foi muito inteligente. A mãe deu uma orientação legal. Não, escreve um bilhete e coloca lá para poder fazer. Lá na igreja tem uma menininha que ela colocou, até gravei um vídeo dela que ela fala de poder assistir. Eu tenho assim a questão de ver as pessoas na rua, de poder ajudar. Muito interessante isso, né? De poder agir. Agora, o coração da criança. Relatório é uma coisa. Lá na Igreja do Lins, nós ajudamos as pessoas, damos o relatório, mas nós não divulgamos o nome, não falamos, porque não há necessidade, tá entendendo? E as mídias sociais hoje, sem dúvida alguma, elas cumprem, elas colam nesse papel, porque nós somos vaidosos, nós somos presunçosos, tá? Uma questão da imagem. Então, isso aí tem gente demais usando como forma de poder alimentar o que na psicologia fala que é um certo narcisismo, que é uma vontade de aparecer, tá? De projetar a imagem. E é nesse momento que Jesus diz assim: vocês já receberam o galardão de vocês. Acabou, é isso que você quer? Né? Você então, queria publicidade, tinha então mais, seu né? galardão já está Te dado. amar para receber. O irmão só quer isso. E o pastor, como psicólogo, sabe disso perfeitamente. Existem algumas pessoas que querem realmente esse retorno, às vezes por questões até íntimas, né? Emocionais, o que não recebeu em casa, o que ninguém disse. Então vamos lá e vamos fazer isso para alguém dizer: nossa, como você é bonzinho. Aí Jesus disse: o seu galardão está entregue. E tem também a pessoa que é sempre maior do que o outro, né, pastor? Ele disse que o galardão está comigo, Apocalipse 22:6. Já que você quer esse, o galardão está comigo. Então é melhor a gente esperar o tempo certo de receber esse galardão. Agora, existe o lado que a pastora colocou, que eu achei muito interessante, olhar na direção. Nós ajudamos a missionários, mas às vezes somos obrigados a falar isso para pedir ajuda. Exatamente. Porque a igreja precisa sustentar esses missionários. É um relatório. Exatamente. Né? Então a gente fala: irmão, nós ajudamos, mas não é uma promoção. As pessoas olham assim: mas o senhor tem uma igreja tão pequena, ajuda a missionários, tantos missionários? Sim, nós ajudamos, e por sinal da Igreja Batista. Né? E com todo carinho, sem barreira denominacional. É isso aí. E aí a gente tem que pedir, tem que falar, mas para angariar. Mas algumas vezes esse texto é usado contra nós. Eu já li várias vezes em redes sociais esse texto, quando igrejas divulgam ações missionárias pedindo ajuda. Vocês estão aí divulgando ação missionária? Jesus disse o que... Porque um texto isolado, né, ele pode ser usado como bem deseja a pessoa. Né? Se fosse para esconder, Jesus não teria dito quantos alimentou. O registro dos evangelhos faz questão de dizer quantos comeram. Então, se é milagre, se é multiplicação, se é ação, e se é para que Deus seja glorificado, não há problema. Isso ali mostra o poder de Cristo, né? A manifestação dele, que de pouca coisa fez um monte de coisa. E o amor, né, JR? Porque ele disse: não é bom despedir em jejum para que não desfaleçam no caminho. Muito bem, meus queridos e amados debatedores, a gente sabe que isso é tão importante, né? E quando isso vem de criança, isso acaba sendo uma fonte de inspiração para nós todos, né? Porque isso é uma menininha, ela você entendeu a história, né? É isso, né, Marcela? Ela foi
A professora fez um desafio, toda criança deveria levar R$3 e ela levou R$6, entregou para a professora e disse: ó, não conta para ninguém não, isso aí é para se tiver alguma criança que não tem dinheiro. Foi isso? Exatamente. Mais ou menos nesse tom de voz. É aquele período de Páscoa que todo mundo faz os chocolatezinhos e ela pensou, poxa, eu vou receber e de repente algum amiguinho não vai receber porque não tem. Então ela pensou no dela. Eu já vi uma cena, em igreja que é uma coisa muito assim, especial. Me lembro que no instante quando uma pessoa ia ter um momento de oferta e olhou para o lado, tinha uma pessoa que era nova naquela igreja, estava visitando a igreja. Ele olhou pro lado e viu que a pessoa estava com envelope, tinha um envelope ali, aí ele pegou, botou o dinheiro no envelope, botou o dinheiro no envelope e falou assim: ó, agora você vem comigo, eu vou lá na frente, botar lá, entendeu? Aí você vem e a gente vai junto. E essa pessoa que recebeu isso, não apenas ficou impressionado com aquela história, mas abraçou a fé e se tornou membro daquela igreja. Um exemplo de uma pessoa que, ao invés de ficar por lá, ei, vai dar nada não, vai dar nada não, ao invés disso ele vai, o que ele faz? Ele vai lá e participa disso de uma forma muito especial. Crianças fazem diferença, Marcela, na China também. Na China também, e essa história do Shubiang e do Zhang Zi, que nos últimos 6 anos, ambos têm 12 anos, os 2 menininhos têm sido inseparáveis. A amizade não é muito comum não, viu, gente? Porque todo dia, faça chuva, faça sol, o Shubiang carrega o Zhang nas costas até a escola. Por quê? Porque o Zhang tem uma doença rara e desde os 4 aninhos ele perdeu todo o controle dos músculos voluntários da perna, o que faz com que ele não ande sozinho de jeito nenhum. E além de carregar o amigo até a escola, o Shubiang também ajuda no almoço, quando ele precisa ir ao banheiro e nos deslocamentos para poder assistir a diferentes atividades curriculares. E sobre o amigo, o Zhang Zi disse o seguinte: o Shubiang é o meu melhor amigo. Todo dia ele estuda comigo, ele conversa comigo, ele brinca comigo. E eu agradeço a ele por cuidar de mim assim todos os dias. E aí a gente pergunta: amigos que cuidam um do outro. Você conhece histórias assim? E como ir além da amizade e firmar alianças que nos levem para mais perto de Jesus? E aqui a gente menciona Marcos, capítulo de número 2, de 1 a 12, os amigos do paralítico em Cafarnaum. Pastora Helena Raquel, começa ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, mais uma dessas histórias bonitas que a gente vê, esse menino, né? Desde os 6 anos, há 6 anos, levando o menino pro colégio, coloca nas costas, leva, vai, volta. Você acredita que eu fiquei sem fala? É mesmo? Eu tô meio recuperando. A Marcela, Tem eu impacto, né? li, mas quando a Marcela leu de novo, né? É incrível, é muito lindo. É muito lindo. Investir em alguém que não tem nada a lhe dar em troca. E você está fazendo isso pura e simplesmente por amor. Quando a pauta pergunta: você conhece uma história assim? Eu digo que eu não presenciei ainda, eu não observei uma história, mas eu acredito, a partir da inclusão de tantas pessoas, como temos visto nos últimos dias. Eu tenho uma pessoa muito querida, Soliana Coelho, que por acaso é membro da Igreja Batista em Macaé, e ela não tem os braços e não anda, e ela acabou de concluir o seu curso superior de psicologia. Eu imagino que ao longo da sua trajetória, ela conheceu pessoas com essa capacidade de doação, de participação. E eu me lembrei de uma frase que eu já ouvi várias vezes como líder: eu não estou aqui para carregar ninguém. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Eu não estou aqui para carregar ninguém. E eu me lembrei da vestimenta sacerdotal, que o sacerdote, ele levava consigo no ombro direito e esquerdo 2 pedras, e nessas pedras os nomes das tribos de Israel. De alguma maneira, a representatividade era: eu estou carregando o meu povo nos meus ombros. Esse menino, ele parece com Jesus, ele parece com a função sacerdotal, e ele ensina muita coisa pra gente. A disposição de carregar alguém. É fantástico, eu estou muito emocionada. Tem uma questão que eu quero destacar, que é a seguinte: esta história, no meu ponto de vista, é uma história de muitas outras lindas histórias que não são divulgadas.
entendeu? Que não são ditas. Ou seja, o aspecto, às vezes, negativo está sempre bombando, mas essas ações que são tidas, elas não são divulgadas. Então é muito lindo. E eu creio que tem muita gente que faz isso. Eu creio que tem muita gente. Se nós formos numa questão de comunidade, numas carências que tem em comunidade, quantas pessoas numa comunidade, às vezes, pega o carro antigo, velho, socorre o outro, leva para lá, pega um quilo de arroz e dá para o outro. Tem muita ajuda nisso. Lá na igreja nós temos uma irmã chamada Fernanda, que ela é de cadeira de rodas. Essa irmã não perde o culto, é uma jovem, ela não perde o culto. E ela se permite ser acolhida, tomada nos braços, porque tem que subir 3 lances de escada. Então eu acho isso muito lindo. Acho isso, num país não cristão, não é? Então como que tem pessoas fora daquilo que nós estabelecemos como limites, vivendo, não diria o cristianismo, mas dando o exemplo do que o cristianismo deveria ser. E outra coisa, figurativamente, Jesus, figurativamente, literalmente, ele levou sobre si os nossos fardos. E ele fala que nós devemos levar os fardos uns dos outros, mandamentos mútuos que existem na Bíblia, uns aos outros. Levar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, alegrar-vos com os que se alegram. Tem se perdido isso na dimensão de um evangelho exclusivista, individualista, onde as pessoas vão à igreja para receber a bênção delas e que se dane o outro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então essa demonstração aqui é muito legal. E eu creio que este rapaz que carrega o colega dele no colo ganha sim. Ganha muito. Olha só, ele conversa comigo, ele me ouve. Ele não faz isso como uma questão de uma piedade. Ele faz isso por um amor, por uma coisa ali, entendeu? Eu acho que é tem bonito ganho. ver, é bonito de ver, né, pastor Paulo? Ô, JR, com certeza é um fato lindo que merece destaque. Agora, a gente precisa compreender que eu acredito, JR, que isso seja um dom de algumas pessoas. Eu digo um dom natural, né? Porque tem os dons espirituais, mas tem os dons naturais. É um dom de pessoas, porque nem todos têm essa capacidade de fazer isso que ele fez. Isso é um amor muito profundo pelo outro e também um dom natural, porque tem pessoas que têm uma habilidade, a pastora falou a palavra funcionalidade, eu gosto muito dessa palavra. Quer dizer, que tem além dessa habilidade, ela encontra uma maneira de ajudar. Você toma, por exemplo, os 4 jovens do texto bíblico. Aquela cama tinha 4 pontas. Se um deles falar, eu não vou, isso não é problema meu, talvez fica difícil para um, é sobrecarregar. Então eles dividiram o peso. Eu acredito que o amor é uma divisão de pesos. Você pega o peso do outro. Porque a filosofia hoje reinante no cristianismo é o seguinte: cada um deve levar a sua cruz. Eu entendo perfeitamente quando quer dizer isso, mas nós, às vezes, vamos encontrar alguém no meio do caminho, alguém que está precisando. E aí, então, a gente tem que ajudar. Esse menino aqui, ele fez disso o viver. Ele trabalhou isso como se fosse a vida dele. Então, eu entendo que ele dá um exemplo para nós cristãos que não é apenas ajudar esporadicamente, mas manter uma ajuda contínua, constante, para demonstrar que realmente Deus será glorificado através disso. Acho lindo e repito, eu acredito que isso seja um dom, é uma intensidade maior de amor, porque caso contrário, ele ia levar 1 mês, 2 meses, pô, não dá mais, tá dura difícil, pouco. Eu não tô aguentando mais, alguma desculpa vai aparecer para não cumprir. Mas ele fazer isso por tanto tempo... Essa fala do senhor é muito importante, a gente tem que lembrar o texto bíblico, levai as cargas uns dos outros. Exatamente. A carga não é minha, a carga é sua, mas eu levo a carga. Agora, levai as cargas uns dos outros, pluraliza o processo e faz com que você possa até de forma organizada, e nós somos organizados, pensar, poxa, a gente pode acompanhar uma pessoa que vive um momento de luto, que bate nela o desânimo, está num momento triste da sua vida, ela não tem vontade de arrumar casa, ela não tem vontade de se alimentar, ela não tem força para poder lavar a roupa, estou só falando de coisa pesada. E aí você vai lá e diz, olha, deixa que a roupa eu lavo. E o outro diz assim, deixa que a casa eu arrumo. O outro diz assim, deixa que o almoço eu faço. O outro, olha, o pão eu levo. Se a gente faz isso como uma rede, a gente faz isso de forma espontânea, mais organizada,
É o que é espontâneo e organizado, tem que ser organizado. Fazer de forma espontânea e organizada, a gente vai ter isso sempre. Não pode todo mundo querer preparar o almoço. Vai ter 30 pessoas para o almoço, não vai ter ninguém para janta. Não vai ter ninguém para arrumar a casa. Tem aquela coisa organizada que mobiliza as pessoas. E me parece também que algumas pessoas estão esperando uma oportunidade para descobrir essa habilidade. Que às vezes a pessoa descobre, é como o dom da hospitalidade, que é um dom extremamente importante. Pensando nos tempos bíblicos, os homens de Deus eram hospedados na casa das pessoas. Priscila e Áquila mostram um grande exemplo disso. As pessoas hospedar um homem de Deus era sinal de que a obra continuaria. Um requisito para o ministério. Requisito para o ministério. Nos primórdios das nossas igrejas, os pastores andavam de cidade em cidade, pregando longe, a cavalo e tal. Eles eram hospedados na casa de alguém. Esse dom da hospitalidade que é bíblico, isso ficou evidente. Talvez hoje a gente esteja precisando mais desse dom da hospitalidade. Aquela pessoa que acolhe e leva as pessoas para casa, ou leva para comer uma pizza, ou leva para almoçar. Sabe aquela coisa simples, mas que gera esse tipo de intimidade. JR, se me permite, pastor. Só uma colocação, porque você faz aí de poder fazer como uma rede, e é interessante que é o seguinte, é diferente levar as cargas uns dos outros de levar a carga de todo mundo. Porque quem leva a carga, tem carga para que o outro leve. É verdade. Uma via de mão dupla. O que eu queria colocar é o seguinte, às vezes nós estamos numa condição pouco, e já debatemos isso aqui, a questão de uma pessoa que repartiu o seu pão com uma outra pessoa, né? E eu me lembro que eu postei recentemente, há um mês e pouco atrás, um post realmente desabafo. Eu estava no auge da minha depressão, não estava suportando, deu um grito, pedi um help. No meio dos comentários, que foram um total de quase 400 comentários, uma senhora disse, eu também estou sofrendo, e se o senhor fez isso, também vou fazer, eu vou pedir ajuda. Eu falei, não, eu ajudo a senhora. Eu me coloco à disposição, coloquei o telefone da igreja e disse, olha, a senhora liga para lá, marca que eu vou atender a senhora, porque eu sinto a dor que a senhora está sentindo. Talvez seja a gente reconhecer um pouco mais da dor do outro e tentar ajudar. Porque quando eu falei isso, a irmã falou assim, mas o senhor está sofrendo e quer me ajudar? Exatamente. Nós temos que fazer isso que foi dito aqui pelo JR com muita propriedade. Levar a carga um dos outros. Está doendo aqui, está doendo em você, vamos juntar aí essa nossa dor, vamos encontrar o alívio junto. E eu acho que isso é fundamental para a vida cristã. No outro lado dessa história, que ainda envolve criança, que a gente acompanha e vê aqui, a gente está discutindo esse tópico, tem criança vivendo uma história completamente diferente. Conta pra gente, Marcela. Pois é, uma mãe foi presa em Brasília porque ela acorrentou o filho de 9 anos dentro de casa. Mas por quê? Porque esse menino de 9 anos já cometeu vários furtos e, segundo a mãe, estava começando a se envolver com tráfico de drogas. Ela disse que acorrentou o menino por desespero mesmo, já que por muitas vezes o menino fugiu de casa. E ela diz assim, fiz isso para tirá-lo do crime, melhor do que vê-lo dentro de um caixão. E aí a gente pergunta também, você conhece histórias como essa, em que pais em desespero tomaram atitudes extremas? E o que fazer quando o desespero toma a nossa alma? Desidério, querido pastor. Eu me lembro que o meu irmão mais velho aprontava muito. E a minha mãe usava uma tática nada convencional, que não se deve usar em hipótese alguma. Ela tirava o short dele e deixava ele pelado dentro de casa, né? Para ele não sair. Agora, já eu tomei conhecimento de pais que no desespero agiram desta maneira. É uma situação muito complicada. Não é a situação correta, né? Ela está fazendo das tripas o coração para poder salvar o filho. A orientação busca ajuda, constitua pessoas, tá? E, acima de tudo, buscando a orientação de Deus. Fazer a oração enquanto ação. Porque é uma situação muito difícil mesmo. Não é correto, sem dúvida alguma que não é correto. Vamos lembrar que a criança tem 9 anos, 9 anos. O menino tem 9 anos de idade, ou seja, não é um adolescente, o menino tem, 9 anos de idade, ele é muito novo, gente, para estar vivendo essa história aqui. Mas, infelizmente, JR, com 9 anos de idade, infelizmente, isso não é difícil de constatar. Com armas na mão, tirando vida de pessoas.
Infelizmente, entendeu? E perdendo a vida. Isso. Né? Então, assim, é uma situação de... Talvez por isso o desespero dela, né? Uma ação desesperada, segura o menino em casa, deixa o menino preso em casa. Quer dizer, já tá vão lembrar aqui, são 9 anos de vida esse menino tem. Demais. Nós conversamos aqui sobre a menininha aqui, que não sei qual a idade que tem, sobre os meninos aqui de 12, que tem aí a ajuda desde os 6 anos de idade, quer dizer, tem um talento especial para isso. E nesse caso aqui, o que é isso? Ele não é nem um adolescente, ele é uma criança. Né? Ele é uma criança. Nesse desespero que essa mãe está sentindo, ela fez o que ela pensou ser a única coisa possível, mas não é a única coisa possível. A questão é que ela realmente se equivocou na maneira de tentar encontrar uma saída. Essa criança precisa de ajuda psicológica, terapêutica, precisa de ajuda espiritual, precisa de apoio familiar, porque se nós também olharmos pelo olhar do desespero, nós vamos ver também que alguns pais dirão: eu espanquei, eu feri, ou até alguém já declarou em uma entrevista: eu matei para que outro não matasse. Então o desespero ele vai se movimentando como uma desculpa para aquilo que nos parece ser a única saída. Mas, na verdade, como bem já colocou o pastor, que também é psicólogo, há a possibilidade de se olhar aí para outras dimensões e reverter esse desespero, essa força, numa luta por uma sobrevivência justa para essa criança. Porque viver aprisionado não é uma sobrevivência justa. JR, é uma questão muito séria e envolve aspectos jurídicos com esse tratamento aí, até porque a mãe, por sua vez, entrou em ato de desespero e acorrenta uma criança, e a gente sabe que não existe uma maneira certa de você fazer a coisa errada. Nesse sentido, ela precisava realmente, antes de tomar essa postura, essa decisão de acorrentar o menino, saber que, por outro lado, ela está cometendo um ato criminoso e vai responder por isso. Agora, o que a gente precisa entender nesse aspecto é o lar. Como é que esse lar foi construído? Me parece que isso aí é a revelação de um lar desconstruído, de um lar que se esfacelou. Porque essa criança, com 9 anos, já está praticando isso, e embora nos dias atuais a gente percebe isso que é normal. Isso está sob aspecto social. Eu agora recebi, foi essa semana mesmo, uma sentença, não foi nenhuma sentença, mas foi uma tomada. A juíza ouviu o menor. Sabe o que o menor disse? Ele tem 14 anos. Ele disse para a juíza, olha, eu não volto mais aqui, não adianta mandar ninguém na minha casa, eu não vou largar minha vida, é o meu estilo de vida, eu vou continuar fazendo minha arte, vou continuar fumando maconha e não quero ouvir mais nada, não venho aqui. Pronto. Aí o que se faz no caso desse? Pedir apoio, realmente, e os pais às vezes não têm estrutura, e aí o menino vão entrar em medidas mais drásticas, e o menino amanhã vai ser mais uma vítima da sociedade. Nós estamos transmitindo agora pelo Facebook da 93 FM. Você que está no Face, hoje é a nossa live de programa inteiro. Nós estamos aqui, cada fala sendo transmitida. Você está vendo, ouvindo, acompanhando. Gente de vários lugares do mundo acompanhando a gente. A gente faz agora esse link com o tema número 1. A gente volta àquela história e pensar o seguinte: olha, uma pessoa que aparentemente não tem jeito, uma criança como essa, de 9 anos, essa criança não tem jeito. Essa criança não tem jeito. E a gente lembra do camarada que foi preso e estava lá, foi crucificado ao lado de Cristo e teve jeito. Ele teve jeito. A experiência dele de última hora, de conversão, de mudança de vida, foi uma experiência que entrou para a história da humanidade como: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é uma palavra de Deus para o coração de todos nós, para nos inspirar, para dizer: olha, não desista, não desista. Nós não podemos desistir das pessoas, ainda que elas sejam complicadas. Olha, tem gente complicada. Tem gente complicada de todos os lados, mas é necessário que a gente mantenha acesa a nossa fé na expectativa de viver grandes transformações. E transformação foi uma palavra que a gente falou no iniciozinho, que a Marcela vai nos ajudar agora, porque a pastora Helena passou por uma transformação especial, né? E essa é uma palavra que a Marcela me falou, que é uma palavra muito importante de encorajamento. Até para várias pessoas que estão nos acompanhando agora. Fala aí, Marcela. Sim, a pastora Helena Raquel tem vivido uma história de transformação, mas ao mesmo tempo de encorajamento, porque a transformação dela, que ela mesma, bom, ela vai contar, começou de dentro para fora, tem encorajado a tantas pessoas e a gente também, para entender que se não houver uma transformação dentro,
não acontece lá de fora, né, pastora? É verdade, Marcela. Eu estou surpresa, né, com essa oportunidade tão especial de poder rapidinho falar isso a vocês. O pastor Paulo Afonso Generoso falando que quando ele fez uma declaração sobre o que ele estava vivendo, né, ele motivou alguém a dizer: eu também estou vivendo isso, e eu tenho vivido isso, né? Na medida em que eu tenho declarado as minhas lutas, as minhas dificuldades, como tem sido desafiador os últimos anos da minha vida, eu tenho encorajado pessoas a acreditarem que a gente pode mudar. Eu sempre lutei contra a obesidade, né? Eu contei aqui que minha mãe achava o máximo eu ser uma criança de 1 ano que vestia roupa de 3 e com 4. Só que ao longo do tempo, o que é fofinho, o que é bonitinho, passa a não ser tão bonitinho, a ser tão fofinho, e a gente começa a arcar com as dificuldades que o sobrepeso traz. De modo que quando eu cheguei no início do ano de 2017, eu já estava pesando cerca de 160 quilos. E eu estava extremamente cansada, com dificuldades para quase tudo, especialmente para andar. E é muito legal quando eu venho aqui à rádio, porque eu me lembro como era subir essas escadas. Era muito, muito, muito complicado. E eu já havia tentado muitas coisas sem sucesso. E eu entendo que Deus opera em nós o querer e o efetuar, né? E Deus, ele ministrou uma palavra ao meu coração, ele disse que ia fazer isso e realmente ele fez. Eu comecei a cuidar da minha alma, das minhas emoções, e sem perceber, comecei a sentir a necessidade de também cuidar do meu corpo. Não começou por fora, começou por dentro. E há 2 anos e 3 meses atrás, eu procurei uma especialista, a doutora Denise Portugal. Fui atendida por ela com cerca de 158 quilos. E o desafio era começar a eliminar esse peso sem fazer a cirurgia bariátrica, sem usar fórmulas. Era um caminho totalmente novo, que era o caminho da reeducação alimentar. E eu ingressei nesse processo. Me lembro do primeiro dia que eu saí para caminhar, eu não sei se eu parecia um fantasma às pessoas, porque eu não imaginava aquela cena, né? Eu caminhando, eu chegando na hidroginástica, eu nunca havia feito nenhum tipo de exercício físico regular. Eu não sabia o que existia dentro de uma academia, eu só conhecia academia pela televisão. E fui ingressando nessa nova vida. E eu acho que o que motivou a Marcela a falar isso pro JR hoje é porque terça-feira foi um dia especial para mim, e eu mencionei isso hoje no Insta, que foi o dia em que eu cheguei à marca de 50 quilos eliminados. Então foram 50 quilos embora, sem cirurgias, sem fórmulas mágicas, não é? Reeducando a minha alimentação num processo terapêutico que me ajudou muito, sem dúvida, foi o início de tudo, e obedecendo à risca, né, o que a minha master médica diz. Porque as pessoas me dizem assim: só hoje um pedaço de bolo. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Só hoje um pouquinho de macarrão. E eu digo assim: só hoje eu fiz por 38 anos. Agora eu precisei fazer algo diferente. Você que está aí achando que não tem jeito, que é o que mais as meninas me mandam. As meninas falam mais sobre esse assunto que os homens, mas os homens também vivem essa realidade. Helena, não tem jeito. O que eu faço? Elas querem a minha receita. Decida. Amém. Amém. Porque durante 38 anos eu não havia decidido, mas através do processo terapêutico eu consegui decidir. 50 quilos a menos. 50 quilos a menos. Em quanto tempo? Em 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Mas e foi terça-feira. Bateu o alvo terça-feira agora. Terça-feira, e não é o meu alvo final, eu continuo na luta. Olha aí, salve de palmas. Obrigado, gente. Isso aí é pra encorajar, porque parece, né, pra quem é magro, pessoal magrinho, né, pessoal que não é ruim, né, que não engorda de ruim. Não sei. A pessoa diz assim, parece pouco, né, parece que é um esforço. Gente, isso é um esforço sensacional, porque é uma reeducação alimentar. Você que come a mesma coisa, tá, aquele negócio, reeducação alimentar, esse processo todo, procurar isso, organizar a sua vida, fazer prática esportiva regularmente, descobrir o que tem dentro da academia. Ontem mesmo aqui a gente estava dizendo aqui que tem gente que paga pro outro. Entendeu, pastor? Eu falei assim: olha, eu vou pagar, que eu tô há 3 meses aqui, o pastor Generoso vai lá e corre, vai lá naquela esteirinha lá pra mim. Tem gente, foi outro também? Não, é assim, eu paguei um cara pra correr pra ele, tá magrinho. Tá magrinho, é isso aí, é isso aí que o povo faz. Só cabe, pastor, é muito legal o reconhecimento do aspecto emocional. Sim, foi fundamental. Porque o que coloca a comida pra dentro? A emoção, pra tampar. A questão da decisão, o poder da decisão. A opção por uma questão saudável, porque a bariátrica hoje está sendo muito colocada. O médico sabe quando é necessário. O segundo lugar do mundo. Entendeu? De bariátrica. Perde só para os Estados Unidos. E tem dado tanto prejuízo.
assim, de recuperação. Eu tenho visto isso. Então, assim, há possibilidade, como você que está fazendo por esse viés. Emoção, decisão, Exatamente. perseverança. Deus abençoe. Agora, o que Muito legal. muda assim? O que muda mesmo assim? O que assim, não vou perguntar como é que era o antes, não. Entendeu? O que comia antes? O que eu quero saber é o que passou a comer. O que mudou? É o horário, a quantidade, são as cores no prato, para ser bem didático no rádio. Sim, na minha forma de expressão, né? Porque não é a minha formação, é a combinação certa, né? Eu como bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de comer carne, não gosto de comer um pedacinho só. E isso é respeitado, eu como. Só que antes eram alimentos que misturados se tornavam uma bomba. Agora é equilibrado. Dentro de mim. E hoje é equilibrado. Agora tem o não, JR. O não eu não bebo refrigerantes, eu não como doces, eu não como massas. Isso é uma coisa que o obeso ou a pessoa que tem propensão vai ter que decidir para a vida. Inclusive o bariátrico. Ainda que ele faça cirurgia, se ele continuar ingerindo leite condensado pelo buraquinho... Não mudar nada, vai mudar nada. Nada. Entendeu? A pílula para você comer tudo que você quer e não engordar, ela não existe. Fala a Deus. Isso não existe. Sabe, pastora, muita gente faz opção por aquele famoso doutor Caveirinha. Não é? O doutor Caveirinha, ele é um título dado a qualquer médico que tem esse tipo de atitude quando ele trabalha com medicação. Sim. E às vezes uma irmã X vai lá, que benção, vou lá no doutor. Aí essa irmã dá a receita para outra. Eita. Aí a outra toma um remédio sem orientação, sem recomendação. Aí essa outra irmã começa a entrar em parafuso, que pode matar. Remédio deixa a pessoa meio agitada. Muito, eu já tomei. Aí, tá vendo? Olha. Nesses 38 anos eu experimentei isso. Fórmulas que me fizeram perder alguns quilos, abalavam profundamente o meu emocional, me deixavam insuportável, trêmula e às vezes com crise de choro. E aí aquela coisa maravilhosa, migrei do 52 pro 50 no manequim. Só que no outro mês eu tenho que comprar o 54. Porque é uma compulsão, não foi tratada e ela vai voltar de forma mais grave ainda. Sanfona, né? Exatamente, efeito sanfona. Sem contar que inibidor de apetite não tira o desejo de você comer o que você gosta. Ele diminui o seu apetite. Mas você vai olhar para uma torta e vai querer. Você vai olhar para uma lasanha e vai querer. Então a renúncia por não comer aquilo, não existe medicamento no mundo que faça isso. E a prática esportiva? Foi fundamental no início, né, desse processo. Eu costumo até dizer que eu deveria ter feito muito mais do que eu fiz, mas para a vida que eu tenho, eu me sinto vitoriosa porque eu fiz alguma coisa, não é? E é muito importante. Primeiro porque as pessoas me diziam assim, eu odeio academia. E como eu nunca tinha entrado em uma, eu pensei assim, eu odeio também. Pela lógica, né? Pela lógica eu odeio também. Eu fui fazer academia e desisti no primeiro dia. Foi, No primeiro dia? No segundo já não voltei mais. Mais caminho. E olha que coisa interessante. A minha experiência foi totalmente diferente, né? Eu tenho, né? Porque tá aqui no coração e na vida, né? O personal trainer, que é o Marcos Dória. E quando eu cheguei, uma das coisas que me fez bem, JR, como pastora, como empreendedora, foi perceber que eu estava num espaço onde que por alguns minutos a prioridade era eu. Eu tô aqui cuidando só de mim. Olha que a coisa emoção. interessante. Não é? Aqui eu não tenho que resolver problemas, aqui ninguém me pergunta nada. E o exercício físico, a doutora Denise explica melhor do que eu, ele aciona uma coisa de prazer. Tá provado que tá aqui alguém que pode. A emoção vai. Nós somos uma coisa interligada de um complexo, tá? Então a emoção ela vai mexer com o sistema endócrino, entre outros, tá entendendo? E que a pessoa vai alterar, a medicação vai trabalhar pelo sistema endócrino e não necessariamente, claro, não vai trabalhar na emoção. Ok? E o exercício, ele libera hormônios do prazer. Isso que eu queria dizer. Ainda bem que eu tô bem assessorada. E a dopamina. Então, eu às vezes chegava meio assim, um pouquinho triste, com algumas coisas, muita coisa para resolver, demandas. Daqui a pouco. Então as pessoas não entendem. Às vezes eu gravava um vídeo, gente, eu acabei de chegar, tô aqui no hotel, tô me exercitando, porque hoje à noite eu vou pra uma vigília e a amiga minha mandando mensagem. Helena, que é isso? Eu tô aqui morta na cama e você tá aí pra ir pra uma vigília? Mas não é porque eu não
posso deixar de me exercitar porque vou para uma vigília. Eu tenho que me exercitar porque vou para uma vigília. É justamente o contrário. Olha, muitas empresas investem nisso. Muitas empresas investem nisso. Já fica aqui uma ideia para a empresa onde nós estamos. Trabalha com prática esportiva. Cola, né? Com prática esportiva, tem lá uma academia, tem lá um espaço, enfim. Por quê? Porque o funcionário, quando ele tá bem tratado fisicamente, ele não vai dar tanto problema. E aí você pode até já iniciar, olha, vamos iniciar por fulano, Beltrano, Ciclano, já faz ali uma escala dos mais necessitados, entre aspas. Já que você abriu essa oportunidade tão abençoadora, olha aí. Eu queria só dizer uma coisinha rápida, porque muitos meninos me enviam mensagens dizendo assim, e a academia é pra crente? Eita. Eu não sei se alguém já te perguntou isso, mas pra mim me perguntam todo dia. A academia é pra crente? Aí sabe o que eu respondo, pastores? Eu digo assim, olha, é pra crente e pra não crente. Só não é pra quem tá na coluna do meio. Porque pro crente da coluna do meio, em qualquer lugar ele tá em risco. Porque ele tá indeciso. Agora, quem é um crente convicto, ele transita perfeitamente no seu trabalho, no seu local de escola, e a academia é um ambiente saudável, aonde boa parte das pessoas tem um objetivo, que é viver melhor. Então, tire essa bobagem da sua cabeça, que a academia não é para crente. Você pode colocar uma roupa que condiz com a sua condição de alguém discreto, de alguém que está ali em busca simplesmente de uma vida melhor. E eu não sei quem difundiu essa bobagem, mas a academia é um lugar de pessoas que querem viver melhor, apenas isso. Os professores lá, o menino crente da igreja, a menina crente da igreja estudou 4 anos, fez pós, fez isso e aqui, vai pra academia, agora não pode mais? Exatamente. Um cara que é empreendedor. E outra coisa, tem luta. A pessoa gosta de luta. Eu vejo muita gente hoje lutando boxe, por exemplo, entendeu? Tem uma irmã nossa aqui que luta boxe, não tem? Uma irmãzinha nossa, ela posta lá. Mas ela luta mesmo ou só faz foto, Marcela? Tem vídeo? Já viu vídeo? Só vi foto. A pessoa faz foto, eu não acredito em foto, eu acredito em vídeo. Porque a pessoa faz a foto assim, entrando na academia. Mas peraí, saiu que horas? Se arruma direitinho. Não, saiu que horas, né? Porque entrar tudo bem, saiu que horas? Mas enfim, tem várias possibilidades hoje, a praça é muito larga, as possibilidades são muito amplas, entra a alimentação, entra o envolvimento, entra esse equilíbrio do pratinho, aquele pratinho é melhor do que pratão. Já foge do prato fundo. O prato fundo, para muita gente, é uma tentação. Então a pessoa já tem que repreender no prato. Já repreende o prato. Pega um prato pequenininho, tranquilo, evita dar muita volta, vai, volta, mas também não enche tudo de tal forma que você não consiga enxergar as coisas. Até porque já temos doentes demais, né? Pelo amor de Deus. Isso vai ajudar em tudo, sabia? Porque as pessoas ficam mais animadas. O pessoal de igreja aí gosta, fica, é só hoje, né? Aquela visitinha, aquele almoço. Você pode ver, hoje mesmo no Congresso, você pode observar, o presidente da Câmara, gordinho. Senado, gordinho. Entendeu? Por quê? Porque fica sentado muito tempo, muita conversa, é almoço, é janta, é o tempo inteiro, não é verdade? Verdade. Então vamos terminar aqui e nós vamos almoçar, tá bom? Agora, ô Marcela Bastos, volta aí contando pra gente os aniversariantes de hoje e de amanhã. De hoje temos a pastora Verônica de Jesus, da Primeira Igreja Chama de Fogo da Justiça em Engenho da Rainha, pastor Ananias, da Assembleia de Deus de Itaocaia, lá em Maricá, o pastor Wilson Pinheiro, da Assembleia de Deus de Anchieta, o pastor Alex Barbosa, na verdade é a esposa dele, a Cláudia Barbosa, lá da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Nossa Claudinha, nota 10. O pastor Fredson Carvalho, da Assembleia de Deus Chama do Avivamento, lá no Maranhão. E a pastora Bruna Santana, da Assembleia de Deus Tempo de Avivamento em Itaboraí. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó, tá todo mundo aqui dizendo que vai entrar na academia. Uma delas disse, eu vou entrar na academia da pastora Helena Raquel. Aí, pastora Helena, já vai abrir a academia. Vamos montar. Vai abrir a academia, vamos fazer funcionar. Olha aí, Deus abrindo a porta. Pastor Ailton Desidério, muito obrigado, um abraço, meu irmão. JR, um abraço. Eu quero aqui aproveitar para divulgar o Congresso dos Pastores. Seja forte e corajoso. Tem muito pastor precisando de academia. Verdade. Entendeu? De 22 a 25 de julho e aí as inscrições lá na Secretaria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E um beijinho para a menina Mariana,
Mariana, filha da Viviane, neta da Lígia, que tem uma ação muito bonita, um coraçãozinho que tem a ver com o que foi comentado aqui. Pastora Helena Raquel, muito obrigado, um forte abraço. Gratidão, JR, Deus continue abençoando muitíssimo a todos vocês. Eu quero mandar um beijo pro pessoal do Instituto de Educação Jeová Jireh. Nós temos um encontro hoje às 3h com as meninas da escola, serão as funcionárias e as mulheres da comunidade, e vai ser um encontro muito especial. Então espero por vocês daqui a pouco às 3h no Instituto de Educação Jeová Jireh em São João de Meriti. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, um abraço. Obrigado a você, JR, pelo carinho, pelo convite. Estaremos domingo, JR, às 9h em ponto, estudando na EBD, e às 10h a nossa ceia do Senhor neste domingo abençoado que nos fez o Senhor. Convido o pessoal da área de São Gonçalo para estar conosco, e à noite o grande culto do amigo. Os cultos agora do dia da ceia serão temáticos, porque no dia da ceia a maioria foge à noite, né? Então à noite vamos fazer cultos temáticos. Maravilha, nós vamos orar juntos agora, apresentando diante de Deus os temas que nós conversamos hoje aqui. Nós falamos sobre aquele caso inicial, as pessoas que estão desviadas, estão longe de Deus e acham que pode deixar para amanhã. E eu disse que o programa hoje é para você e que nós vamos orar pela sua vida também. Você sabe que estou falando com você. Deus está falando contigo. Nós vamos orar por aquela história daquela menininha generosa que nós vimos aqui, a ação dela como um estímulo para as nossas vidas também. Daqueles 2 menininhos de 12 anos, um que coloca o outro nas costas e leva para o colégio, que o menino tem dificuldades de locomoção, carinho muito grande. Por essa mãe que prendeu dentro de sua casa um menino de 9 anos de idade, o menino está se envolvendo em furtos, envolvendo com drogas. Meu Deus, é uma coisa muito triste que nós discutimos hoje aqui. Vamos orar também por aquelas pessoas que estão na expectativa de uma transformação física e precisam disso, e nós vamos pedir ao Senhor que nos venha a encorajar e a fortalecer. Vamos orar também pelos aniversariantes queridos, pelas igrejas, e hoje é sexta-feira e o domingo vem aí, e o domingo é um dia extraordinário de nós estarmos na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos imensamente por esta oportunidade, por este momento. Ó Deus, te pedimos graça, ó Pai, sobre esta mãe aflita com um filho de 9 anos, ó Pai, no desespero dela. Ela representa muitas outras mães. Ó Deus, dê graça sobre ela, ó Pai, e abençoa também, ó Pai, os pais. Onde estão os pais dessas crianças? Abençoa as famílias, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelo exemplo das crianças, nessa menina do bilhetinho, ó Pai, para dividir ali o presente com a outra coleguinha. Neste outro, ó Pai, lá na China, que cumpre assim, representa e referencia a tua palavra de levar as cargas uns dos outros. Ó Deus, dá clareza no que significa a salvação, o andar com Cristo, para que não haja dúvida em relação a querer viver neste mundo, ó Pai, aproveitando aquilo que não tem proveito algum. Te agradecemos por todas estas coisas, te pedimos pelos enfermos, ó Deus, pelos acamados, pelos enlutados, e agora, ó Pai, também te agradecemos pelos nossos irmãos pastores aniversariantes. Abençoe a pastora Verônica de Jesus, abençoe o pastor Ananias, abençoe o pastor Wilson, o pastor Alex Barbosa, Senhor Deus, a esposa, a Cláudia Barbosa, abençoe o Fredson, abençoe a pastora Bruna Santana e todos os nossos colegas, irmãos e amigos que aniversariam hoje, neste final de semana. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.